Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos à live número 147 das sextas-feiras ímpares. Hoje estou aqui num cenário um bocadinho diferente. Aproveitar aqui umas férias com a família. E esta live aqui vai ser uma live... Eu ia fazê-la em live mesmo. Na verdade, eu gravei isto uma hora antes dela ir para o ar. Um pouquinho mais do que uma hora. São, neste precisamente, 1h30. Portanto, vocês vão ver isto aqui por uma hora e meia. E o desafio é muito simples. Então, eu há um mês atrás fizemos 7 anos de agência. Né? Portanto, que eu comecei a empreender. Foi um bocadinho antes, na verdade. Portanto, são uns 7 anos e pouco. Que eu, enfim, já estava a solo antes de criar a agência, né? Uns meses. E também, e este mês, portanto, há 2 dias atrás, a gente também bateu aqui. Portanto, são aqui dois marcos interessantes que eu decidi colocar aqui junto neste vídeo. Trazemos aqui algumas aprendizagens nesse sentido. Portanto, são 7 anos a empreender, são 5 milhões de euros faturados neste período. E qual é o desafio aqui? Eu pedi à inteligência artificial, então, para me fazer uma entrevista. Aproveitar que temos um Fable 5 agora, não é? Diz assim, olha, toma lá o meu contexto todo, já tem bastante contexto também, toma lá o meu contexto todo, as coisas que nós temos feito, os produtos, enfim, e faz-me uma entrevista, que vai ser aqui algo relativamente rápido, eu acho, eu espero, também não tenho assim tanto tempo para publicar isto, então eu disse-lhe, faz-me várias perguntas altamente desconfortáveis, de tópicos diferentes, fora do normal, e eu vou tentar responder-las de forma mais rápida, mais transparente possível, e passar-vos aí algumas aprendizagens do que tem sido esta caminhada, estes últimos 7 anos a empreender em negócios de serviços, em negócios de infoprodução e de mentorias. Então, vamos a isso. Confesso que tenho aqui cerca de, deixa eu ver aqui, 25, 50 perguntas que eu tenho aqui. E eu li 2 ou 3, tá? Li 2 ou 3 só para perceber se era o caminho e tal. Percebi que algumas dessas 2 ou 3 que eu li já percebi que tipo, ok, pesado, digamos assim, é este o caminho, portanto, não vou estar, simplesmente vai, tá? Vou ler e simplesmente vai. Estou a abanar muito a câmera. Então, olha, vamos lá. Pedindo então aqui contexto à inteligência artificial, usei aqui o Fable 5, dei-lhe aqui todo o meu contexto, os negócios, enfim, coisas que eu tenho feito e tal. Estou centrado? Não, não estou, assim estou. Vamos lá ver as perguntas que ele me mandou aqui. Eu pedi-lhe mesmo perguntas ou fora da caixa e que pergunta aquilo que ninguém tem coragem de perguntar, que é para tornarmos isto aqui ainda mais interessante, tá bom? Então, ó, bloco número 1 aqui de perguntas. 5 milhões de euros faturados é o título. Quanto é que sobrou de verdade? E porquê é que os empreendedores portugueses têm tanto medo de falar de margem em vez de faturação? É uma boa provocação, não é? Porque falar de faturação e tal, faturação é diferente de margem, são coisas completamente diferentes. E no final do dia, o que nos importa é de facto o lucro, sabem? E dependendo do momento dos negócios, já não vou dizer diretamente, tipo, tenho X dinheiro na conta, ou, até porque na conta eu não tenho quase nenhum. A verdade é, por acaso nas empresas até temos lá um bom dinheiro, mas a título pessoal, o objetivo nunca é ter dinheiro na conta, estão a ver? Portanto, o objetivo é sempre ter património e dinheiro investido, e aí sim nós estamos, e nós, quando digo nós, em família, não é? Estamos muito próximo de atingir aquilo que era o nosso objetivo aos 40 anos, portanto acho que vamos a conseguir atingir esse objetivo uns aninhos antes, então posso dizer sim que as coisas têm, já têm conseguido colher frutos daquilo que tem sido o nosso trabalho ao longo destes anos, não é? A verdade é essa aí. Mas durante muito tempo na empresa nós não tínhamos um lucro fenomenal. Nós nos últimos mais ou menos 12, 18 meses otimizamos bastante para lucro nas duas empresas, não é? Tenho a agência, tenho a parte de infoprodução, otimizamos bastante para lucro, mas houve momentos, houve anos em que a nossa prioridade não era lucro, a nossa prioridade era crescimento, a nossa prioridade era ganhar cota de mercado, não é? E depois com a entrada da inteligência artificial na otimização de muito aquilo que eram os nossos processos, nós sem crescer equipa, escalamos muito a faturação, não é? Nós neste momento temos tipo 117% acima do ano passado em termos de faturação com os mesmos recursos, não é? Portanto isto é margem que vem para o nosso bolso e fantástico, sabem? Então, porque é que os empreendedores portugueses têm tanto medo de falar sobre margem de faturação? Não sei, acho que são coisas muito, muito próprias, não é? Eu acho que cada empresa tem o seu momento e os seus desafios, na verdade, portanto acho que é normal que a malta não queira falar muito disto, porque depois, primeiro, não se deve passar um sinal de facilitismo, de todo, tá? De todo. De todo. E segundo, acho que são coisas muito próprias do momento de cada empresa. Então, sabe, uma empresa que não gera lucro, para mim, pode não ser necessariamente algo mau. Se ela tiver uma fase de aceleração de crescimento e de melhoria de processos, o lucro pode vir depois. Isto aconteceu-nos a nós, tá? Houve um ano que a gente não tirou qualquer tipo de lucro da empresa, mas crescemos para um ponto em que no ano a seguir foi muito mais fácil mantermos esse ponto, já com margem otimizada. Estão a ver? Se metade veio de serviços, qual foi o cliente que mais dinheiro te deu e que hoje reconheces que não devias ter aceitado? Eu não li essas perguntas antes, está a ver? Bom, acho que essa pergunta também não é muito fixe. Se metade veio de serviços, qual foi o cliente que mais dinheiro te deu? Tivemos alguns clientes bons, tá? Temos tido, continuamos a trabalhar com alguns clientes bons, marcas muito reconhecidas no mercado, os Bricomarchés, Carclasses,
Homes Place e empresas do género. Agora, no seguimento da pergunta, que reconheces não devias ter aceitado, houve alguns clientes no passado que a gente aceitou, mas o dinheiro que nos pagavam, independentemente do valor que fosse, não justificava ter que trabalhar com certas pessoas, sabem? Então, isso foi uma aprendizagem que nós tivemos ao longo do tempo. No início engolíamos sapos, simplesmente engolíamos sapos, que é pá, o cliente não está alinhado com os nossos valores, o cliente pá, às vezes é cabrão a falar connosco, desrespeito ao nosso trabalho e tal. Tivemos que engolir muitos sapos no início. Meu velho, é o que é. Hoje em dia esses sapos são muito menos e a equipa tem essas instruções de que, pessoal, quando houver um desalinhamento já sabem o que é que a gente tem que fazer, porque eu prefiro perder um cliente do que perder alguém da equipa porque desmotivou a trabalhar com determinado tipo de pessoa, ou que anda infeliz no trabalho por causa de determinado tipo de pessoa. Estão a ver? Portanto, hoje podemos nos dar ao luxo, não é? Hoje temos mais de 50 clientes ativos só na questão da agência, de pá, perder 10 deles e continuamos com lucro, está tudo certo. Estão a ver? Portanto, hoje sim, podemos tomar esse tipo de decisões, mas no passado não podíamos. Ou podíamos, não é? Houve momentos em que também isso teve que acontecer, decisões de coragem, mas necessitavam isso, de coragem e resiliência, de segurar as contas enquanto não se encontrava alternativas, tá? A sugestão que eu dou a quem estiver nesse momento que pense sempre numa lógica de curto prazo, que é tipo, este cliente está desalinhado, isto tem que ser de curto prazo, portanto, é o meu ónus, é a minha responsabilidade de arranjar uma alternativa para isto aqui. Eu não posso estar durante 2 anos neste tipo de situação, tá bom? Isso vai-vos jogar energia e não é esse tipo de cliente que vos vai permitir chegar aos objetivos que vocês têm, tá bem? Qual foi o ano em que faturaste mais e foste menos feliz? O que estava a acontecer? Parte do menos feliz, não sei, eu nunca propriamente me senti infeliz a trabalhar, então é um bocado difícil responder esta pergunta, me senti menos feliz. Os anos que temos faturado mais são estes últimos 3 anos, né? 26, 25 e 24. 26, sem dúvida, 26 vai valer por 24 e 25. Vai ser um ano muito, muito bom para nós. Mas há coisa que eu não posso queixar da vida que tenho, não é? Olha hoje, não é? Estou super tranquilo, enfim, eu acho que já houve momentos, se eu puder dizer, responder a esta parte, fui menos feliz. Houve momentos em que as coisas dependiam muito mais de mim, foi momentos muito mais difíceis, não é? A nível empreendedor, principalmente no início, principalmente aquele ano de 2020, que foi um ano bastante duro por causa do Covid e tudo mais. Pá, sim, fui infeliz lá, bastante nesse ano, porque acho que fomos todos, de alguma forma, um bocado infelizes, mas de todo não foi um ano que eu faturei mais, comparado agora com estes tempos mais recentes, e foi um ano importante para nós. Foi um ano em que, se não tivesse havido coragem em 2020, nada do que veio depois teria acontecido, estão a ver? Portanto, era um ano para desistir. 2020 era o ano para dizer, pá, tenho valor, se calhar vou trabalhar por conta de outro, nem se calhar vou meter em outro projeto e não me vou estar a chatear com isto. Era um ano para isso, estão a ver? Era um ano em que eu tensionei. Felizmente, pá, acho que eu sempre teve ali uma luzinha ali a olhar para mim, que foi um ano em que eu pensava que tinha que ir ao banco buscar dinheiro para pagar salários, estão a ver? E felizmente parece que ali à última da hora havia sempre um cliente, havia sempre uma fatura paga, havia ali sempre qualquer coisa, que dinheiro entrava e, boa, este mês salvou, está tudo pago, não devemos nada a ninguém, bora lutar para o próximo, até que depois veio a verdadeira bonança, não é? Quanto dinheiro achas que perdeste por seres tu o gargalo do próprio negócio? Ui, muito dinheiro. Esta pergunta é fácil de responder. Durante o tempo em que, principalmente no negócio de serviço, em que era eu a parte comercial, perdi-me, deixei muito negócio por fazer. Hoje eu percebo, na altura eu entendia que a principal área da nossa empresa era, ou o principal foco era o entregável. Tínhamos de ter muito brilho naquilo que fazemos, isso é a coisa mais importante que fazemos, é o que entregamos ao cliente. Hoje continuo a pensar exatamente a mesma coisa, que temos de ter o máximo brilho em tudo aquilo que fazemos, mas o principal departamento da nossa empresa são vendas, não é? Eu chegava a demorar 7 dias para responder a uma lead, hoje isso, se demorarmos 7 minutos às vezes, é muito. Estão a ver? Portanto, essa é a verdadeira diferença. E eu era o gargalo. Eu é que achava que eu tinha que ser eu a falar com todos os potenciais clientes, não sei se por ego, não sei se por não saber mais, na verdade, mas sim, eu nessa época aí que não trabalhávamos o comercial e deixava tudo nas minhas costas, eu era o gargalo do negócio com certeza. Alguma parte destes 5 milhões que sentes que foi ganhar a vender algo em que já não acreditavas a 100% no momento da venda? Não. Isto é uma coisa que nunca aconteceu. De estar a vender algo que eu penso assim, isto é melhor para mim do que para o meu cliente. Isso nunca aconteceu. Agora, obviamente que em todo tipo de produtos, serviços, mentorias, o que for, nós sabemos sempre que há pessoas que estão mais preparadas para aquilo que nós estamos a vender e há pessoas que estão menos preparadas, não é? E houve muitas vendas já no processo que nós já tivemos que recusar. Houve muitas vendas que eu tive que confiar que se calhar ia ser diferente. Aquele meu primeiro feeling inicial não era, se calhar não era bem assim, se calhar ia dar certo e tal.
Mas isso é verdade, não é? Como tudo na vida. Vendas tu o que venderes, há sempre pessoas que vão conseguir extrair muito mais valor daquilo que tu fazes e outras muito menos, tá? Então, às vezes tu vais conseguir topar isso previamente, outras vezes nem tanto. Às vezes vais achar que se calhar é só um feeling teu. E houve momentos em que eu tive esse feeling e que eu estava perfeitamente errado, né? Às vezes, pá, se calhar este produto não é para esta pessoa, meu. Eu acho que ela não vai fazer a parte dela. Eu acho que esta pessoa está desalinhado em expectativas, achar isso tudo e depois no final do dia foi tipo, pá, ainda bem que eu me deixei de merdas porque esta pessoa foi perfeito para esta pessoa e afinal eram só coisas da minha cabeça, estão a ver? Bloco 2, conflito de interesses que ninguém admite, que é bem coisa boa. Ensina as pessoas a fazer o que a tua agência vende. Quando é que um aluno teu se tornou concorrente direto? Como reagiste na altura, honestamente? Já vários alunos meus, mentorados meus, se tornaram meus concorrentes e sinceramente, eu fico feliz quando isso acontece, estão a ver? Eu não acho que andamos aqui todos a lutar pela mesma fatia da pizza, sabem? A analogia aqui é mesmo construir algo muito maior para todos, não é? A maré quando sobe, só para todos os barcos. Eu acredito que há muito mais necessidade no mercado do que empresas e profissionais a servir, portanto há muito trabalho para todos. Não é? Agora, eu prefiro que os meus concorrentes sejam os meus alunos, sejam os meus mentorados, porque eles vão com os valores certos, à partida, não é? Eu tento fazer a minha parte, do que sejam pessoas que pá, vêm de outros sítios com visões completamente irrealistas daquilo que é a realidade, a prometer fundos imundos à malta, e para mim isso é a concorrência que estraga o mercado, estão a ver? Portanto, se eu pudesse que todos os meus concorrentes fossem realmente pessoas que passaram pelos meus programas e que de alguma forma bebam da nossa forma de trabalhar, eu tenho a certeza que o nosso ecossistema digital era um ecossistema muito mais limpo, sabem? Muito mais limpo. Então, e torço muito pelo sucesso deles, sabem? E depois isto aqui, a vida é mesmo assim. E hoje em dia acontece de pessoas que trabalharam com os meus mentorados viram meus clientes, pessoas que eram meus clientes passam a trabalhar com os meus mentorados. Está tudo bem, gente. As coisas rodam, os clientes sabem. É normal um cliente sair de um sítio e depois ir para outro, e depois passado outro tempo vai para outro e vai para outro. Então quando o cliente quer trocar, vamos dizer assim, do prestador de serviços, eu prefiro para alguém que eu gosto. Vai para alguém que eu saiba que vai fazer o meu trabalho. Vai para alguém que eu sei que tem os valores no sítio. Estão a ver? Então eu prefiro que seja assim, sabem? Então não fico triste, tipo, é a vida que segue, sabem? Já passei essa fase de ficar triste com cada cliente que se perdia. Então, o ProLancer forma freelancers, formava, né? Que competem pelos mesmos clientes que a Sparteds. Alguma vez perdeste um cliente para um ex-mentorado? Já aconteceu, não é perder cliente, mas sim clientes que trabalham connosco e agora trabalham com ex-mentorados meus, verdade. É o que eu estava a dizer, não é? E até mesmo em propostas me dizerem, olha, mas eu também tenho a proposta da empresa X, Y, que são empresas de ex-mentorados meus, está tudo bem. É o mundo, é o mercado a funcionar, tá? É como eu digo, eu prefiro que bom para eles do que bom para outras pessoas. Qual é a porcentagem de alunos do PAD que tu em privado dirias que não vão conseguir? Uau! E porquê que essa conversa nunca aparece na página de vendas? Pois é, olha, não aparece na página de vendas porque ela não iria ajudar com certeza naquilo que é as vendas. No início do programa da sessão digital, eu recusei muita gente. Havia muita gente que vinha às sessões e eu dizia assim, pá, não é para ti. E houve pessoas a quem eu disse isto, que levaram isto muito a mal e que, não, é para mim, é. E depois me provaram que eu estava errado, tá? Acho que também isso não é uma coisa que se faça, dizer, barrar a uma pessoa a um programa que é público, é um programa que é aberto, não é? Um programa que depende mais da pessoa do que de mim. Eu estar a dizer a ela que o programa não é para ela. Mas enfim, mas olhem, há muita gente, e eu vejo isto no mercado, tá? É uma coisa que a mim me desanima, por acaso. Há muita gente que, pá, anda em círculos, simplesmente, anda em eterna formação, sabem? Eu ando também em eterna formação, mas atenção, eu sou muito focado naquilo que eu quero e naquilo que eu preciso de aprender. Mas eu vejo pessoal que vai, faz uma mentoria, depois vai fazer uma mentoria igual, e depois vai fazer uma mentoria igual, pá, e saltam de um lado para o outro de forma constante, com os mesmos desafios, tipo, temos que ser muito mais intencionais, temos que ser muito mais objetivos, sabes? Tu, quando entras num programa, seja ele o que for, tu tens que levar um objetivo, tens de propor um objetivo. Que é, tu entrar num ProLance é para quê? Para faturar mais? É para eu começar a fazer anúncios? É para eu gerir melhor o meu departamento? É para eu fazer o quê? Não é para eu ir ouvir e aprender e depois vou pensar se faço e depois entro noutra mentoria muito similar e... Pá, não me faz sentido mesmo rigorosamente nenhum, estão a ver? E eu vejo que há muita gente, mas muita gente mesmo no mercado, que anda nisto, são papacursos, portanto consomem muito mais conteúdo que propriamente aplicam e isso a mim deixa-me triste, porquê? Porque sei que essas pessoas vão andar sempre a uma velocidade completamente diferente do que aquilo que elas poderiam andar se elas implementassem aquilo que elas realmente já aprenderam, estão a ver? Então, depois é outra coisa que me interessa, às vezes as pessoas... Sabe, eu nas costas dos outros vejo sempre as minhas. Então, quando me chegava alguém que já vinha falar, eu fiz a mentoria, ou o curso não sei quem, e não gostei, eu, pá,
as costas do outro eu vejo as minhas. Se eu vejo que a pessoa não tem perfil de aplicar, de fazer por ela, a fazer a parte dela, eu já sei. Daqui por 3 meses estás a sair do meu e estás a ir para outra mentoria qualquer a dizer que tiveste na minha e que não tiveste resultados. E que não é? Não fazes não fazes a tua parte. Então, eu acho que acima de tudo é isto, sabem, malta? É, pessoal, consumir menos e fazer mais. Ou que queiram consumir muito, tudo bem, pá, mas que apliquem o triplo daquilo que andam a aprender, tá? O que me falta aí ver é pessoal que come curso a torto e a direito e se inscreve em tudo e mais alguma coisa e quando vamos olhar para os resultados deles não saem do mesmo sítio. E isso aí, pá, entristece-me sinceramente, porque é potencial perdido, é desperdício autêntico, é desperdício autêntico. Pergunta, isto era 8, não é? 9. Se o marketing digital dá assim tanto dinheiro, ei, vais estás a dizer, oh, calma aí, oh Fable, porquê é que precisas de vender cursos sobre marketing digital? Puta de pergunta, que é isto, meu? Reformulem aí o algoritmo que responde à acusação clássica dos haters como se fosse legítima. Ah, ok. Isto é uma típica acusação, ele transformou isso em pergunta, não é? Portanto, a pergunta é, se o marketing digital dá assim tanto dinheiro, porquê é que precisas de vender cursos sobre marketing digital? Responde à acusação clássica dos haters como se fosse legítima. Então, olha, o marketing digital dá dinheiro. Eu vejo o marketing digital como um caminho, não é? Como um veículo para fazer as coisas. Dar dinheiro, eu acho que o que não falta na vida são áreas de negócio que possam dar dinheiro. Agora, sabem, não é porque eu estou a trabalhar com marketing digital que necessariamente eu vou ganhar dinheiro. Não, o buraco é muito mais em baixo, tá? Será uma pequena parte das pessoas que vai realmente conseguir fazer bom dinheiro a trabalhar com marketing digital. Estão a ver? A parte sobre vender cursos, eu sinceramente vejo isso como uma oportunidade. Eu penso assim, pá, há pessoas aí que eu conheço que têm bons negócios, têm negócios muito bons, têm estruturas muito interessantes, a forma como organizam a equipa, os produtos, as ofertas e tudo mais. Quem me dera a mim que elas pudessem lançar um curso, que eu lhes pudesse dar 500 euros, 1000 euros, 3000, 5000, 10.000 euros a essas pessoas para eu poder ver de perto a operação dessas pessoas. Estão a ver? Quem me dera a mim que mais gente vendesse cursos? Mas gente de quem? Gente com resultados. Gente que está lá na prática, está lá no campo de batalha e que tem estruturas pesadas, tem responsabilidade às costas. Estão a ver? Portanto, eu não compraria um curso de alguém que não tem resultados. Não é? Alguém que está a vender um curso ou alguma coisa e eu pensei, mas tá, e como é que resultados é que tens a aplicar isso? Ah, não tenho. Só tenho conhecimento, esquece, não é para mim. Agora, sinceramente, sabem, eu acho que a malta devia ver isto muito mais como uma dádiva do que propriamente como um problema, não é? Vai deixar que, no meu caso, a venda de cursos, all the time, para mim significou tipo 20% de todo o meu income, não é? Se eu fiz um bocadinho mais, 1,5 milhão mais ou menos, dos 5 milhões que faturamos, 1,5 milhão foi a vender cursos, mesmo infoprodução. Se foi 1,5 milhão, foi muito, estão a ver? Então, não é só sobre isso. Eu viveria bem sem isso, vamos dizer assim. Mas abre-me muito portas para aquilo que é o posicionamento, a autoridade, o reconhecimento no mercado e sim, depois através daí vem muito serviço e é aí realmente que a coisa ganha outra proporção, sabem? Mas passem a olhar para pessoas que têm resultados e que disponibilizam esse conhecimento aos outros, obviamente por método de mentorias, curso, formação, o que for, não interessa, o veículo que usem para fazer, mas olhem para isso como com gratidão, de tipo, ainda bem que eu posso beber desta pessoa, não é? Porque esta pessoa que tem resultados, ela podia ser egoísta e simplesmente não partilhar nada. Eu podia não estar a gravar sexta-feira ímpar, bem, eu estou a fazer isto aqui, não é? Eu sou pago, alguém pagou para ver este conteúdo aqui, daquilo aqui que eu vou partilhar. Não, estou a ver, eu podia não o fazer. Eu podia não o fazer. Então acho que as pessoas deviam ser muito mais gratas por aquilo que recebem do que propriamente estar simplesmente a apontar o dedo. E normalmente quem aponta o dedo são pessoas que nunca fizeram nada na vida, sabem? Porque pessoas que estão lá no campo de batalha, que estão a executar essas pessoas, que a mim são as que me interessam, tá? As outras pouco me interessam ou nada, essas pessoas elas reconhecem mérito nessas outras pessoas que têm resultados e que servem o seu conhecimento, estão a ver? E não pensem que quem anda a comprar cursos e mentorias e não sei o quê, são só os totós, muito pelo contrário. Sabe? Não são os totós. Os totós são esses aí que apontam o dedo aos outros e não fazem nada por ninguém, mas também não saem da cepa torta. Mas para eles, de alguma forma, sentirem uma satisfação pessoal, é sempre bom tentarem criticar o mercado. Lá no final do dia, isso vai fazer com que eles talvez se sintam um bocadinho melhores com eles próprios, estão a ver? Mas esta é a realidade. Olha, 10. Eu não sei as perguntas, como vos disse, eu li 2 ou 3 e isto que eu estou a ler agora nem vi estas aqui. Já vendeste um infoproduto num lançamento em que por dentro sabias que a promessa estava demasiado esticada? Não. Aliás, foi sempre uma coisa que eu tive sempre muito cuidado. Até mesmo com testemunhos. Eu nunca fui essa pessoa de pegar-nos... Nunca fui de ser agressivo na venda, agressivo na promessa,
agressivo no testemunho, de pegar no testemunho do meu mentorado e como se fosse meu resultado, não é? Que o resultado dele fosse o meu resultado. Eu nunca fui agressivo nesse sentido, porque, pá, o mérito é dos outros, o mérito não é meu, estão a ver? E na parte daquilo que são as promessas, eu vendo aquilo que faz com que eu possa dormir descansado à noite, estão a ver? Se eu estivesse a vender uma coisa na qual eu não acreditava que eu estava a vender, aquilo é a ideia do happy money, sabem? Eu só quero dinheiro feliz. E se eu sinto que eu estou a fazer dinheiro com algo que não vai fazer os outros felizes, pá, para mim não faz sentido nenhum, sabem? Então, a minha premissa de vida e de negócio é precisamente o oposto, que é, eu quero me sentir roubado por aquilo que eu estou a entregar. Eu quero receber muito menos do que aquilo que eu entreguei, tá? E não o oposto, né? Esta pergunta leva-nos para o oposto, se já foi melhor para mim do que para os outros, e a nossa filosofia de empresa é mesmo, pá, nós temos que nos sentir mesmo roubados, não é? Pô, tem que ser muito melhor para o nosso cliente do que para nós. Tem que ser bom para os dois, não é? Mas melhor sempre para o cliente. Decisões que doeram, bloco 3, vamos lá, pergunta 11. Qual foi o despedimento ou saída de alguém da equipa que mais te custou? Eu não estava preparado para isto. E o que adiaste demasiado tempo antes de fazer? Olhem, ao início, os primeiros 2 anos de empresa, ninguém saiu da empresa, sabem? Ninguém saiu da empresa durante os primeiros 2 anos. E eu, na época, meio que me gabava disso, sabem? Eu dizia assim, construí uma equipa, estamos a crescer, nunca ninguém saiu e tal, as pessoas vestem camisola, as pessoas fazem, acontecem e tudo mais. E eu, ao longo do tempo, apercebi uma coisa, que é, primeiro, para mim não existe a questão de família. Ao início usava esse termo, não é? Empresa, somos como uma família. Não existe isso, gente. Família, é a minha mulher, são os meus filhos, ponto final. Esses são os que vão estar sempre do meu lado, aconteça o que acontecer, não é? E até podemos considerar sócios em determinados momentos também, não é? Portanto, eu acho que a lógica é a mesma. Agora, pá, pessoal da equipa, eu penso assim, que é, eu quero sempre o melhor para as pessoas que estão comigo. E muitas das vezes o melhor para as pessoas que estão comigo não é trabalhar connosco. Estão a ver? Então, se já aconteceu pessoas saírem da empresa e, entre aspas, a mal connosco, infelizmente sim. Sinceramente, acho que isso foi muito mais caráter dessas pessoas do que propriamente problema nosso. Se já houve pessoas que trabalharam connosco e que cuspiram no prato que comeram, sim também. Isso entristece-me, está totalmente fora dos meus valores. Se vocês forem perguntar a alguma empresa onde eu estive, alguma, chefias, empresa, colega, o que for, todos eles vão dar boas referências minhas. Eu sempre tive esse cuidado de onde eu saísse de cabeça levantada, missão cumprida e grato pela oportunidade que me deram. Se houve pessoas que já trabalharam connosco que não tiveram esta mesma postura e inclusivamente pessoas que depois de sair tentaram nos roubar com processos e de não sei o quê, que não, nada se veio a verificar, não é? Portanto, não tinham obviamente nenhuma razão. Infelizmente isso deixa-me bastante triste, sinceramente, porque não são os meus princípios de vida de todo, sabem? De todo. Então, se já houve também despedimentos que nos custou fazer, porque gostávamos da pessoa, as pessoas, né, tinham valor e tudo mais, pá, sim, mas às vezes nós temos que pensar o seguinte, que é quando um barco está a afundar, nós temos de tomar uma decisão, que é mandar alguma carga fora ou deixar o barco afundar. E se o barco afundar, afundamos todos, estão a ver? Então às vezes sim, há sacrifícios nas empresas que têm que ser feitos em prol do bem comum. É o que é. É a vida a acontecer, sabem? Eu ao início eu sofria bastante com esta parte, sofria mesmo bastante. Hoje eu penso assim, pá, desde que eu garanta, não é, daquilo que me compete, daquilo que está ao meu alcance, que essa pessoa, de alguma forma, pá, ela saia bem, saia sempre com os seus direitos, naturalmente, saia da melhor forma possível. Se eu a puder ajudar de alguma forma a recolocar no mercado, dependendo também da pessoa, obviamente, não é? E o caráter e os valores que essa pessoa também teve para connosco, eu assim o farei. Estão a ver? Então, sim, já houve pessoas que foram embora, que doeu, e atenção, eu não estou a dizer que a responsabilidade dessas pessoas irem embora sequer foi delas, não é isso sequer que eu estou a dizer. Mas é a vida que segue. Faz parte de empreender a rodar. Estão a ver? Portanto, é o que é. Temos gente já connosco, tem, por exemplo, o meu designer está comigo desde o primeiro dia. Não é o primeiro, na verdade, foi desde o segundo mês, não é? Portanto, estamos há 7 anos a trabalhar juntos. E teve outras pessoas que tiveram meses na equipa, houve uma pessoa que teve 15 dias, uma vez na equipa, coitada, ao fim de 15 dias. Mas enfim, não é? Nós não podemos esperar sempre que os outros sejam todos iguais a nós. É o que é, mas esta parte é difícil. Antigamente, quando era eu que tinha que tomar as decisões todas a nível de recursos humanos e tudo mais, isto era algo que me drenava muito a minha energia, estão a ver? Hoje em dia eu tenho essa parte delegada, prefiro não me envolver tanto, porque eu emocionalmente eu envolvo muito com as pessoas e depois para mim é um bocado mais difícil. Então, pá, é o que é. Mas rodar equipa, despedir pessoas entrar, pessoas sair, gente, faz parte dos negócios. É o que é, está bem? Qual foi a decisão de negócio que tomaste para proteger o teu ego e não o teu negócio? Eu não estava à espera dessa pergunta. Portanto, decisão de negócio que tomaste para proteger o teu ego e não o teu negócio. Que decisão que podia ter sido para eu proteger o meu ego e não o meu negócio? Eu acho que, sabem, ego para mim é uma coisa importante, já foi mais, na verdade, sabem? Eu acho que o ego
eu acho que o ego ele teve sempre mais presente quando as coisas ainda não corriam financeiramente assim tão bem. Parece um bocadinho estranho dizer isto, não é? Porque supostamente o ego deveria aparecer mais quando tens resultados e quando estás na moda de cima. Hoje que as coisas me correm muito bem, eu quero estar mais no meu canto o mais possível, estão a ver? E dar menos show-off, tentar parecer menos aquilo que realmente sou. Se calhar noutra altura eu queria parecer mais daquilo que era, estão a ver? Então isso sim, isso era ego. Então, não sei, acho que outras pessoas melhores estão, pelo menos eu olho para mim assim, nesse sentido, mais no seu canto querem estar, menos onde as querem levantar e deixem-me estar, sabem? Deixem-me estar, não tenho essa necessidade hoje toda de validação, de aprovação, que digam que eu sou isto e aquilo. No passado já tive essa necessidade. Talvez essa necessidade existisse para de alguma forma colmatar uma falta de resultado ideal que eu tivesse à procura, talvez, não sei. Sabem, tentar parecer mais daquilo que eu realmente era. Talvez. Pá, hoje não, hoje sou muito objetivo, sabem? Que é, isso interessa-nos, vai-nos ajudar a melhorar o nosso resultado, a nossa vida, o nosso produto, os nossos clientes. Sim, não, está tudo bem. Não, nem precisa haver Roberto no processo hoje em dia, que é mesmo assim, sabem? Então, que projeto mataste tarde demais? Ui, boa pergunta. Quanto te custou em euros e energia essa teimosia? Que projeto mataste tarde demais? Nós matamos já vários projetos, sabem? Portanto, estes 5 milhões de faturação, eles tiveram a ver com 3 empresas. A Smart Ads, agência de marketing digital, a ProGivers, que é uma empresa então de infoprodução e mentorias. Tivemos uma terceira, a MK Talent, que era de prestação também de serviços, numa lógica de recrutamento de profissionais. E não contei para estes 5 milhões outras empresas que eu já tive, com sociedades, 50%, como a Supervisão. Nem sequer contabilizei essa faturação aqui para este valor, tá? Só contabilizei empresas que tinham 100% do negócio. Mas, que negócio demorei demasiado, como é que é? Projeto mataste tarde demais. Eu já criei muitos projetos e matei muitos projetos, estão a ver? Não posso dar aqui um spoiler, eu ia dar um spoiler, mas não posso dar aqui um spoiler. Mas, pá, decisões difíceis têm que ser tomadas. A gente não se pode agarrar às coisas porque, pá, fazem parte da nossa vida há muito tempo. Não, gente. Temos que ser muito objetivos. Nós temos que olhar. Eu olho sempre para o futuro, sabem? Olho sempre para o futuro. Mais do que para o passado, eu olho para o futuro, sabem? E não é porque um projeto está comigo há não sei quanto tempo, há não sei quantas turmas, por exemplo, para o Lancer. Foi um projeto difícil para matar. Só que quando eu olhei para o futuro, eu pensei assim: é isto que eu quero? Continuar a dedicar esta parte da minha vida significativa a puxar por pessoas? Estão a ver? E foi um projeto difícil para matar, porque eu tinha essa coisa de quero estar no terreno, ajudar malta e não sei o que e tal, mas eu acho que já matei o Paulo Lança tarde demais, sinceramente. Né? Já acabou, portanto, agora estamos a acabar o Plus também, que eventualmente também já devia ter acabado. Eventualmente, né? Nesta lógica de quando eu tomei a decisão de se calhar devia ter tomado a decisão de tudo. Mas bom, é leve, portanto aí não tenho muito a dizer, está tudo certo. Mas sim, já houve projetos que eu matei tarde demais. Sim. E sim, isso leva-nos energia, leva-nos dinheiro, porque quando nós temos o foco numa coisa, não temos o foco noutras coisas, estão a ver? Então é isso. Então é isso. Para lançar é um bom exemplo, num projeto que foi tarde demais. Foram 7 turmas, talvez deviam ter sido só 5. Pronto, foi 5, tá, fiz a minha missão, está bom. E a verdade é que quando tomei esta decisão de tipo, olha, não vou pôr mais a minha energia desta forma no negócio dos outros, porque eu punho a minha energia toda no negócio dos outros, e vou passar a pôr a minha energia no meu próprio negócio. Os meus resultados completamente explodiram, estão a ver? E a curto prazo era uma decisão difícil, porque nós pensamos assim, que é, bom, estou a abdicar de 70 mil euros, 75 mil euros, que era uma turma de pré-lança, não é? Assim, no curto prazo, tipo 75 mil euros que me podia entrar naquela conta, na conta naquele mês, mas a verdade é que depois isso é nada face àquilo que eu posso fazer com o meu foco no sítio certo, não é? E a verdade é isso. Nós este ano não temos Pro-Lancer e estamos a faturar mais do que nunca, né? É um exemplo. Mas bom, em 7 anos qual foi a proposta ou parceria mais tentadora que recusaste? Ainda hoje tens a dúvida se fizeste bem. Isso não existe, se tenho dúvidas se fiz bem ou não. Isso não existe tanto. Eu tento blindar muito o meu tempo, não é? E a minha energia. Então, tudo aquilo que foi recusado foi com certeza com consciência. E eu blindo muito o não. Portanto, eu digo by default é não. Sabem? By default é não. E quantas vezes malta me diz, Roberto, vamos tomar um café, Roberto, vamos falar. Pá, não é ser arrogante, não é ser...
Não é? Gente, nós temos que blindar o nosso tempo. Se eu fosse andar a tomar café, e digo isto com a máxima da humildade, com todas as pessoas que querem tomar café comigo, eu não fazia mais nada a não ser tomar café com os outros. E voltava àquele ciclo de eu estou a pôr a minha energia toda no negócio dos outros, em vez de estar a pôr a minha energia na minha equipa, nos meus próprios projetos, que é aí que ela tem que estar. Estão a ver? Então, pá, é tudo muito consciente. Quando é um não, é um não. E é um não muito consciente, não há aquela coisa de ir para a cama a pensar se devia ter dito que sim ou não, isso não existe. Qual é a coisa que fazias em 2019, no primeiro ano, em que hoje terias vergonha de mostrar aos teus alunos? Vergonha não tenho, quem me conhece sabe que isso não existe. Acho que nós olhamos para as coisas más que nós fazíamos como uma aprendizagem, mas eu fiz muita coisa que tinha que ser feita em 2019. Eu fiz landing page, eu fiz criativos, pá, desemmerdava-me com as ferramentas que tinha, eu fiz o que tinha que fazer para que as coisas acontecessem, sabem? Se vocês hoje me olhassem para uma dessas landing pages que eu próprio fiz, eu teria vergonha, claro, não é? Obviamente, mas não uso isso para esconder, não é? Portanto, acho que faz parte do nosso processo, não é? Portanto, a própria qualidade daquilo que nós vamos fazendo, ela vai crescendo com o tempo e com a equipa, não é? Antes de eu ter 10 anos era o que fazia tudo. O preço invisível. Vais ser pai pela terceira vez? Olha, deu um spoiler, acabei de dar um spoiler aqui, acho que nunca falei aqui isto nas sextas-feiras ímpares, mas sim, vou ser pai pela terceira vez, venho o Tiaguinho a caminho. O gajo conhece-me bem, já me meteu aqui que eu vou ser pai pela terceira vez, é a inteligência artificial a fazer umas perguntas. O que é que os teus filhos mais velhos, é que ele sabe isto, deve ter perguntado alguma coisa, só pode. Enfim, o que é que os teus filhos mais velhos já perderam por causa destes 5 milhões e o que vais fazer diferente agora? Uau! Isto é uma pergunta poderosa. Eu acho que o tempo da minha vida em que eu mais queimei saúde, queimei pestana, tive na minha luta, foi sem dúvida antes do Rodrigo nascer, sabem? Foi, pá, eu e a André dormíamos no escritório, nós éramos doentes, nós dormíamos no escritório, tomávamos banho no ginásio, porque no escritório não tínhamos chuveiro, então íamos ao ginásio ao lado às 7 da manhã para tomar um banho, mudar de roupa e estávamos fresquinhos para o dia assim para podermos trabalhar mais. Isto antes de ter filhos, dormia num sofá do escritório. Estão a ver? Eu tinha simplesmente um escritório e uma casa de banho lá, não tinha mais nada. Estão a ver? Nós fazíamos isto e, pá, e de forma consciente, era o que nós queríamos, era o que nos estava na veia, era a nossa droga, digamos assim, não é? Era o nosso vício, trabalhar. Pá, depois, a partir do momento em que aparecem filhos, as tuas prioridades mudam bastante, não é? E aquela coisa de querer vir à noite e trabalhar fins de semana e tudo mais, pá, há fins de semana que eles ainda às vezes perdem pai ou mãe no conta de trabalho, acontece. Mas eu acho que acima de tudo nós temos um equilíbrio muito bom e compensamos muito, sabem? Compensamos mesmo muito. Pá, e muitas das vezes tentamos sempre conjugar família com trabalho. Exemplo, convidaram-me para ir dar uma palestra na Remax, eu não queria ir, tá? Eu não queria ir. Bom preço, um preço hora que eu antigamente tinha que trabalhar 2 meses, quando trabalhava por conta de outra, para ganhar aquilo que eu ganhei numa hora de palestra, estão a ver? Um preço muito, muito bom. Pá, mas eu não queria ir, porque desfoco, ir para Lisboa sozinho, então a minha condição foi, vou, mas vamos de férias, estamos aqui, tal, e já tivemos da praia de manhã, daqui um bocadinho vamos para a piscina. Então, sabem, tentamos ter este balanço, que é não deixar de fazer uma coisa, mas ao mesmo tempo não deixar de fazer outra, tá? Não deixar de trabalhar, não deixar de produzir, não deixar de estar focados no negócio, mas ao mesmo tempo sabermos pautar os timings e termos muito tempo de qualidade para os nossos filhos, e nós temos, sabem? Os nossos filhos, o Rodrigo já visitou 26 países, em 5 anos, já visitou 26 países, pá, e posso dizer que tem experiências que olhem, e o cuidado dele nem perto sonhei sequer ter, portanto, é o que é. É o que é, não é? Não lhe falta nada e pronto. Então, acho que este equilíbrio a gente, sinceramente, o tem. E ele veio uma vez estava numa palestra, numa formação, e perguntaram a um gajo que 100 e tal milhões, não sei quantas empresas, estão a ver? E perguntaram-lhe como é que era a relação com os filhos, já tinha os filhos maiores, e se ele mudava alguma coisa, pá, e o gajo disse, na altura, algo como, pá, eu não vi os meus filhos crescer. Tipo, eu conquistei milhões e empresas e cenas e um gajo puta referência cá em Portugal, conquistei fundos imundos, mas não vi os meus filhos crescer. E eu naquele preciso momento eu olhei e eu disse assim, meu, isto é um preço demasiado alto para pagar. Eu não quero pagar, eu nunca vou pagar este preço. De sentir que fui um pai ausente, mas que construí um puta património para os meus filhos. Meu, eu quero sim construir um legado brutal para os meus filhos e estamos a fazê-lo, mas ao mesmo tempo eu quero vivê-los. Quero passar tempo de qualidade com eles. Nós temos muito essa sorte de passar muito, muito tempo de qualidade com os nossos filhos, sabem? Então, pá, no regrets aqui. Vou-vos dizer, Roberto, achas que se não tivesses filhos, tu e a Andreia tinham crescido muito mais empresarialmente? Tenho a certeza absoluta. Tínhamos o dobro, o triplo, pá, mas não éramos pessoas tão felizes. Nós somos pessoas realmente felizes e preenchidas com a vida que temos, mesmo. Tipo, não mudava rigorosamente nada na vida que eu tenho, sabem? Então, qual foi o momento em que a tua mulher te disse algo sobre o negócio que tu não quiseste ouvir, mas que tinha razão? Bom,
Sempre, não é? Segundo ela, é sempre. Sempre que ela me diz alguma coisa, ela tem razão. Mas sim, já aconteceu muitas vezes ela me dizer coisas. Pá, temos visões diferentes em determinado momento sobre algum ponto da empresa, não é? Isto empreender junto pode às vezes criar desgaste na relação, então é importante sabermos dividir muito bem as águas, quem é que é responsável pelo quê, mas já houve momentos de conflito em que eu achava que uma coisa tinha que ser feita de uma forma e ela achava que aquilo era errado, tinha que ser feito de outra. E a verdade é que na maioria das vezes, não sempre, na maioria das vezes o tempo acabou por lhe dar razão a ela e eu é que moldei a minha opinião para me alinhar mais com a opinião dela. Também já aconteceu o contrário, dela reconhecer que a minha opinião realmente fazia mais sentido, faz sentido, não é? Decidimos ir por um outro caminho, mas pá, são coisas que acontecem. Então, isso é uma coisa que a gente tenta fazer, que é não discutir por causa do trabalho. Hoje acho que não acontece muito, muito raramente. Ao início batíamos muito diferente, mas acho que batemos mais, sabem? Mais por culpa minha, responsabilidade minha, mais por ego meu, de querer ter controle sobre as coisas e às vezes não ser a pessoa mais competente para ter controle sobre determinadas áreas. Estão a ver? Então é mais isso. A tua boneca pessoal, eu ativo, mas também é a prisão. Strong. Se amanhã quisesses desaparecer das redes durante um ano, o negócio sobrevivia? Ou construíste um emprego glorificado? Não, sobrevivia. Quer na parte de infoprodução sobrevivia, porque está muita coisa em cima da equipa, podia não vender tão bem, mas se era uma coisa de curto prazo, até que a gente arranjasse fórmula, e na agência sobrevivia também. Portanto, a maioria dos clientes que entram hoje na agência nem é por minha causa, nem me conhece, está tudo ótimo, perfeito. A marca tem mais valor quando assim é, quando não está dependente de uma pessoa. Portanto, se me perguntasse há 6 anos atrás esta pergunta, eu não podia desaparecer, eu tinha que estar presente, ou pelo menos o meu ego dizia-me isso na altura. Hoje eu já podia desaparecer durante um tempinho e o dinheiro continuava a pingar. Qual é a mentira mais confortável que os empreendedores de conteúdo motivacional contam ao mercado português e que tu próprio já contaste? Foda-se, sei lá. Qual é a mentira mais confortável que os empreendedores de conteúdo motivacional contam ao mercado português e que tu próprio já contaste? Não sei, meu. Que eu próprio já tenha contado, eu acho que não sei. Não sei. Se alguém me tiver alguma coisa que queira dizer sobre isto, eu não sei. O que eu acho que acontece muitas das vezes é a malta só mostrar a parte boa das coisas. Estão a ver? Portanto, só mostrarem a parte fácil das coisas, só o resultado, mas não mostrarem o processo. Não mostrarem o quanto é preciso penar, não é? Para que as coisas realmente aconteçam. Então, seria mais isso, não é? Empreender é ótimo, fantástico, melhor decisão que a gente tomou na nossa vida, com certeza, mas é tudo menos um mar de rosas. Estas brancas, estas entradas, estas olheiras, vieram daí. Problemas de saúde, né, que também já aconteceu, bem daí, gente. Então é tudo menos fácil, tá? Bem, tipo, essa questão de olhar só para o bom, esqueçam isso. Tem que ser casca grossa. Nem toda a gente está preparada para isto, de todo. O que é que os 33 mil seguidores do Instagram veem que não corresponde à realidade do teu dia-a-dia? Olha, eu acho que é o que eles não veem, sinceramente. Porque o que eles veem corresponde à realidade da minha vida. Agora, eles não veem é 95% da minha vida. Ou mais, sequer. Então, há coisas que eu cada vez mais deixo só para mim, mais para o meu íntimo. Olhem como isto, por exemplo, da questão do terceiro filho. Eu não pus no Instagram ainda. Talvez este fim de semana, então vou pôr agora que está aqui nas sextas-feiras ímpares. A Andrea está com 22 semanas de gravidez e nós, sabem, cada vez queremos mais o nosso cantinho, menos, pá, energia boa só. Na internet há gente muito boa, mas também há gente que não vale nada, sabem? A gente atrair às vezes más energias. Olhem, é muito mais o que não sabem do que aquilo que realmente sabem. Estão a ver? E eu sei que há perfis que são diferentes, que às vezes nas redes parece uma coisa e depois na realidade é outra. O meu é o contrário. O meu mostra uma pequena percentagem daquilo que é o nosso dia-a-dia. E a esmagadora maioria das coisas, só pessoas que estão mesmo muito por perto de nós é que sabem que elas acontecem. Estão a ver? Então, e isto não é para esconder nada, é simplesmente por uma questão de privacidade, uma questão nossa, não é? Proteger, acho que é o nosso elo, a nossa família, não é? Então, pergunta 21. Estás a ensinar IA a toda a gente, não é bem a toda a gente, mas bem, quantos por cento do que esse Sparteds vende hoje é automatizável em 3 anos? Ui, 3 anos é muito tempo, amigos. Que 3 anos? 3 meses. A pergunta certa ao Fable era 3 meses. E o que fazes quando os clientes percebem isso? Readaptar, minha gente, sabem? Não, há aqui 2 formas de nós olharmos para as coisas, é vender lenços ou choradeira. E a gente o que está a fazer é readaptar-se ao mercado. Eu sei perfeitamente que o facto de ensinar o mercado a trabalhar com a inteligência artificial torna os nossos clientes com um nível de consciência muito mais alto, o que faz com que eles sejam clientes mais difíceis, não é? Clientes que entendam mais sobre alternativas e outras soluções. Isto me prejudica ao meu próprio LTV, de alguma forma, não é? Agora, eu vou ser a pessoa que quer que os meus clientes sejam todos um bando de nabos, de todo. Tá? Eu sei que há pessoas que me odeiam no mercado por causa disto, que é o Roberto entrega demais. Ele entrega demais, pois os nossos clientes estão num nível de conhecimento que já nos exigem um outro brilho no trabalho e foda-se esse gajo.
que nos está aí a foder, querem é trabalhar com clientes burros. Olha, eu não quero, tá? Eu não quero. Então, e 3 anos é realmente muito tempo, gente. 3 anos, 3 meses. As coisas mudam muito rápido, a gente tem que estar sempre a perceber, a pôr-nos em causa. Quem não se põe em causa corre realmente um sério risco. Eu todos os dias ponho em causa os meus negócios. A minha agência, o que é que vai matar a minha agência? Sabem? Então nós estamos a matá-la todos os dias aos poucos. O que é matá-la? É reformular, é readaptar às novas circunstâncias, tá bom? Então a agência que eu tinha em 2023 já morreu. Essa já morreu. Essa já foi. Essa está morta. Estão a ver? A agência morreu em 2023, morreu em 2022. Tá? Hoje temos uma empresa diferente, temos uma empresa nova. E a empresa que temos hoje, ela está morta em 2027. Teremos outra empresa diferente. Esta tem que ser a mentalidade. Estou a tremer com a mesa toda, não estou? Mas vamos, olhem, eu vou ter que daqui a bocado parar isto, senão não vou subir isto a tempo. O laboratório da AI é uma aposta ou uma fuga para a frente. Ou seja, nasceu da visão ou do medo de o PAD e a agência ficarem obsoletos. Eu acho que o laboratório da AI nasceu de uma oportunidade e também para nós próprios nos desafiarmos a entendermos muito mais sobre inteligência artificial. A minha equipa deu um pulo na aprendizagem, um pulo no conhecimento, um pulo na própria utilização da IA pelo compromisso público que nós criamos de ensinar os outros a fazer. Estão a ver? Portanto, é a melhor forma de nós aprendermos e estarmos constantemente atualizados, é termos uma responsabilidade perante os outros, sabem? Então, não foi por medo de nada, é o que acho, foi visão, foi readaptação ao próprio mercado em si, e nesta lógica de nós ensinarmos aquilo que nós fazemos, já estamos a fazer muita coisa com IA, foi simplesmente juntar o útil ao agradável e siga para a frente. Estão a ver? Se te dessem hoje 5 milhões em mãos, mas tivesses de apagar os 7 anos, se dessem hoje os 5 milhões em mão, mas tivesses de apagar os 7 anos, a marca, a audiência, as relações, aceitavas? Porque é que a resposta diz mais sobre ti do que sobre o dinheiro? Sabem, eu acho que o resultado é simplesmente uma consequência das coisas, não é? O resultado é uma consequência. Acho que se a gente não desfrutar do processo também, não é? E não fomos felizes no processo, naquilo que nós estamos a fazer, a vida torna-se muito vazia, não é? Não é só dinheiro. Dinheiro é uma finalidade. Não negamos. Tá? Não negamos. Quem nega, acho que não está a ser sequer coerente ou justo com aquilo que realmente pensa. Agora, sabem, não é só sobre dinheiro, não é sobre, olha, vamos pegar lá o dinheiro, não precisas trabalhar por ele, sabe? Não precisas de nada disto, das relações, não precisas da audiência, não precisas de ter feito, ter partido a pedra para o ganhar. Quão vazio isso seria na nossa vida, não é? Se só chegassem, tipo, está aqui. Não fizeste nada para o merecer, mas está aqui. Não sei, não faz sentido nenhum para mim. Então nós temos que saber desfrutar do processo, é a minha visão. Qual é a competência em que continua genuinamente fraco? Certo? Espera, devia ter moldado isto, não? Qual é a competência? Estou com tosse mesmo. A competência em que continua genuinamente fraco? Se podia perguntar, bom. Depois de 7 anos e que compensas com carisma ou delegação para ninguém notar? Essa pergunta é difícil. Ora bem, genuinamente fraco. Mas é fácil para eu responder. É uma coisa que eu tenho isso extremamente bem identificada. Gerir o trabalho dos outros. A minha é foda. Sabem, eu sou muito rato de laboratório, está no meu canto, fazer as minhas cenas, e só à última da hora, no último minuto, aos 90 mais 5, é que eu vou pedir ajuda a alguém ou de ligar para a pessoa. Eu não sou essa pessoa de ter o trabalho da malta toda. Eu sou a pessoa da visão. Só, é para ali que nós... Agora, não sou a pessoa de andar atrás de cada um, se está a fazer a sua parte, o que é que cada um tem que fazer. Eu sou aquela pessoa que parte do princípio que, tipo, a nossa visão é ir para ali, cada um sabe o que fazer. Para lá chegamos. Isso não acontece na prática. Portanto, a boa coisa que eu fiz foi começar a arranjar chefias intermédias que me ajudavam a fazer esta ligação. Se eu tivesse hoje que voltar para essa parte intermediária de gerir pessoas, ia ser um problema para as empresas. Ia ser um problema para as empresas. Portanto, genuinamente fraco. Às vezes eu desapareço durante dias, a minha equipa não sabe de mim. Então, não é? Mas lá está. Com o tempo também se habituam a saber se virar. Mas eu não posso dizer que isto aqui é uma coisa boa de todo. Perguntas difíceis. Daqui a 7 anos e mais 5 milhões? Não, filho, daqui a 7 anos não são mais 5 milhões, são mais 50. E o que é que te recusas? Daqui a 5 anos e mais 5 milhões, 2 pontos. O que é que te recusas terminantemente a repetir do primeiro ciclo? Muita coisa, não é? Porque há muita coisa no primeiro ciclo que... muitas aprendizagens. Olha, eu recuso-me a cometer os mesmos erros, não é? Que eu cometi no primeiro ciclo. A vida é feita de aprendizagens, portanto essa é a minha visão, certo? Mais 5 blocos aqui, vamos lá, pergunta 26, daqui a bocado vou terminar, tá? Portanto, mais 10 minutinhos e termino. Tenho aqui mais 25 perguntas pela frente, mas não as vou conseguir ler todas. Ora, pergunta sobre mentores, masterminds e o turismo do conhecimento. Uau! Quanto gastaste em mentores, masterminds e eventos internacionais nestes 7 anos? E quanto foi desse valor,
enquanto desse valor foi reconhecimento versus quanto foi comprar pertence a um clube. Que pergunta forte. Olha, quanto gastaste em mentores, masterminds e eventos internacionais? Houve anos em que nós gastamos mais de 100 mil, investimos mais de 100 mil euros para estar a pertencer a eventos e masterminds e viagens para o Brasil, viagens para o México, para a Argentina, sei lá bem para onde eu fui para todo lado, Estados Unidos. Bom, enfim, a gente já foi realmente fazer muita coisa. Hoje eu praticamente cortei com tudo. Hoje estou no Mastermind, é o Mastermind do Círculo Dourado, do Paulo Faustino e da Regina Santana. É um Mastermind para mim do coração, faz todo sentido para mim lá estar. Não fazia sentido para mim cortar com tudo e não estar em nenhum grupo de empreendedores, portanto, revejo muito no grupo, no tipo de pessoas que lá passa. É bom para mim também, acabo por conseguir gerar valor no próprio grupo. Também consigo extrair valor do grupo porque consigo servir muitas pessoas lá também em termos de serviços e tal. É bom para todos os lados, eu acredito. Mas houve muita coisa no passado que eu entrei mais por ego, principalmente no Brasil, queria conhecer a malta que estava no Instagram, que eu só conhecia pelo Instagram, aqueles pessoal famosos, não é? Do tráfego, das vendas, dos funis, que têm milhões de seguidores e tal. Mas no final de contas, ouvir uma palestra dessas pessoas, que são pessoas de altíssimo valor, atenção, sabe, versus o bilhete que tu pagas para estar nesses círculos, versus aquilo que tu podes ir consumir muitas vezes essas pessoas no online, de uma forma geral, não é? Ou até no tipo de circuitos, a conta não fez, sabem? A conta não fez. Nós temos que ser muito intencionais nas coisas que nós nos metemos. E eu no Brasil eu só tive prejuízo, vamos dizer assim, tá? E atenção, isto não é uma crítica a nenhuma mastermind, nenhuma formação, nenhuma pessoa em concreto. Não é de todo, tá? Nós temos é que perceber, quando nos metemos nas coisas, qual é que é o benefício que nós lá vamos tirar. E houve benefício que eu fui lá tirar de muitos masterminds e muitas mentorias, que foi relacionamento. Estão a ver? Se me perguntar, Roberto, pagavas hoje outra vez 50 mil euros para te relacionares com A, B, C, D? Fora, se calhar em Portugal sim. Em Portugal sim, porquê? Porque eu extraí valor de lá. No Brasil, sabe, é só para dizer que eu conheço o A, o B, o C, que sou amigo, que me seguem no Instagram, hoje o meu foco é outro. Na altura acho que era mais vaidade que outra coisa, sabem? De tirar uma foto com X e com Y. Gente, para quê? Sabem? Para quê? É a minha visão hoje, tá? Então, foi muito bom. Todos os sítios onde eu estive, conheci gente maravilhosa, gente fantástica. Se me disserem, o investimento que tu fazias para estar nesses grupos, saías lá, chegavas ao teu ambiente de trabalho, aplicavas e tinhas logo o retorno imediato a esse tipo de coisas, a maioria não. Sabe? A maioria das coisas a gente tirava resultado, sim, só pelo facto de eu ter parado para pensar um bocado no negócio. Então, às vezes a parte boa era essa. Era que aquilo obrigava, mas os masterminds obrigavam a parar um bocadinho para pensar no meu negócio. E não propriamente a ideia, a ferramenta, sabe? Não propriamente. Tudo ajuda, naturalmente, no final do dia. Mas hoje, olha, têm-me convidado bastante para participar em masterminds. Eu digo logo, olha, nem quero ouvir o pitch. Obrigado, olha, deve ser incrível, torço muito por ti, mas nem quero ouvir o pitch. Por um simples motivo que é, estou focado. E estou tão focado que nunca fiz tanto dinheiro como hoje. E não ando nessas vaidades e, sabem, de um lado para o outro. Esquece. Aplica o que tu sabes, tá? Primeiro aplica o que tu sabes, depois vai buscar conhecimento fora. Então, qual foi a viagem de aprendizagem que, sendo honesto, serviu mais para Instagram e para o ego do que para negócio? Não tem viagem que fiz ao Brasil e ao México. Nada é essa. Foi muito mais para Instagram e para relacionamento. E atenção, sem desmérito nenhum, relações que eu prezo muito, tá? Mas no final do dia não foi isso que nos trouxe onde nós estamos. Já pagaste milhares a um mentor que te disse algo que um livro de 20 euros dizia igual? Porque é que o mesmo assim voltarias a pagar? Isto é um facto. Sim, já paguei muitos milhares a mentores que me disseram coisas. Aliás, a minha mulher muitas vezes me diz, não é? Quando ela está em mastermind, eu estou em mastermind, às vezes ela me pergunta, olha, o que é que tu trazes aí do círculo? Da mesma forma que eu lhe pergunto a ela, não é? Às vezes diz, olha, ouvi isto assim, fazer assado, não é? Às vezes a minha mulher diz-me assim, que é, já te disse isso há 3 anos, mas tu precisaste pagar dezenas de milhares de euros a fulano para que te disseram o mesmo. Às vezes não é, sabem, o que nós lemos no livro, às vezes é o momento que te dizem as coisas, a aplicabilidade para o teu negócio. Às vezes foi tu, naquele momento, dares importância e prioridade àquela questão, que se calhar já alguém te tinha dito no passado, mas não era prioritário para ti. Então, às vezes é o timing. Então, isto sim, isto é uma coisa que acontece. Às vezes são coisas que nós até já sabíamos, mas não tínhamos pensado naquilo de forma correta para parar, para executar as coisas que deviam ter sido realmente bem feitas. Estão a ver? Qual foi o conselho de um mentor que seguiste cegamente e que estava errado para o teu contexto? O que aprendeste sobre importar estratégias americanas para Portugal? Não tenho muito a dizer sobre isto. Segui cegamente que estava errado. Eu sigo muito a minha intuição também.
Tá? Então, se mesmo que alguma coisa me tenham dito que depois não deu assim tão certo, jamais eu culparia, entre aspas, a outra pessoa. O ónus está sempre em nós, em quem vai aplicar, portanto, nem é pergunta para mim. Alguma vez por seres sentado numa sala de um mastermind caro, estavas rodeado de pessoas que faturavam menos que tu, mas falavam mais alto? O que fizeste com essa constatação? Há tudo. Há quem fature muito mais, há quem fature muito menos, está tudo bem. Mas eu não meço essas pessoas, não só por aquilo que elas faturam, mas também pelo valor que elas podem aportar, porque às vezes é isso. Negócios mais pequenos, podes aprender imenso com eles, não é? Então, é isso. Se a pessoa está num determinado contexto, é um lutador, para mim já é uma pessoa que é suficiente para eu ouvir, tá? Então, não é uma coisa que me atrapalha muito, essa dos resultados. E bora, mais duas perguntinhas. A bolha do marketing, portanto, tem aqui um bloco de 5 perguntas sobre a bolha do marketing, um bloco de a relação com o dinheiro e um bloco de corpo, cabeça e custo fisiológico. Bom, mas não vai dar para ler estas todas aqui, então vamos pela ordem que estava. A bolha do marketing. O mercado de infoprodutos em Portugal é pequeno e toda a gente se conhece. Ok? Ok. Quantas rivalidades e guerras silenciosas existem que o público nunca vê? Epá, há gente muito boa, há gente muito boa, também há gente que não mala a ponta de um cu, a verdade é essa aí, sabem? E olhem, eu sou uma pessoa que quando para mim não serve, não serve, não sou aquela pessoa que por lá frente, então está tudo bem, estás bom, lambe-lhe o cu e depois por trás, não me interessa, não interessa, não interessa, siga e acho que, olha, as pessoas que sabem muito bem quem são, aquelas que para mim não me interessam porque bem na minha cara, tá? Então não faço frete. Mas não interessa isso, não interessa para não. Mas sim, há muita gente do bem, há muita gente que só te quer ver pior que eles. Isso aí acho que é mesmo muito triste, mas enfim. Quem é que neste mercado tu admiras publicamente, mas de quem discordas profundamente em privado? Porra, isso não aconteceria também. Privado, em porquê em privado? Há muita coisa que eu admiro, há muita gente que eu admiro, que eu concordo muita coisa e discordo muita coisa, mas também acho que haver esse espaço para debater, não é? Acho que existe aí crescimento. Há colaborações e partilhas de palco que são pura troca de audiências entre pessoas que nem se respeitam. Já fizeste isso? Compensou? Já fiz com pessoas que, bem lá atrás, na verdade, bem lá atrás, que depois me causou determinado tipo de problemas. Sabem que, enfim, pessoas que não partilham dos mesmos valores que nós aprendemos, eu penso assim, que é, eu era muito, já fui muito ingênuo, sabem? Na parte dos negócios já fui muito ingênuo. A vida de alguma forma me amargou, posso dizer assim um bocadinho, e hoje sou muito mais inteligente no tipo de parcerias, no tipo de pessoas que ponho ao meu lado. Sou muito mais inteligente nesse sentido porque já fui comido de cebolada muitas vezes, estão a ver? Então, mas é isso. Também só dou espaço a alguém para me lixar uma vez, não me lixam mais do que isso. É o que é, tá? É o que é. Nós começamos a ficar mais espertos com o passar do tempo e a perceber muito melhor as intenções de quem nos rodeia com o passar do tempo. Olha, tem aqui perguntas sobre fraudes, éticas, se eu tivesse que apontar nomes, não vou apontar nome nenhum, vou aqui para o último bloco, relação pessoal com o dinheiro. Qual foi a compra mais estúpida que fizeste depois do primeiro ano bom e a que estavas realmente a tentar comprar com ela? E o que estavas realmente a tentar comprar com ela? Não sei, não me lembro assim de uma compra por acaso estúpida que a gente tenha feito. Nós temos muito essa coisa do não rasgar dinheiro, não estragar dinheiro. Então não estou a ver assim nada, sabe? Então acho que a gente tem sempre um bom balanço daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente tem, sempre temos sempre um balanço saudável nesse sentido. Cresceste com que relação com o dinheiro e que padrão dessa infância ainda hoje? Não vou falar sobre isso, sobre a infância, sobre cenas. Olha, acho que está bom. Faltam meia hora, são 2h30 neste momento que eu estou a terminar esta live aqui. Vou para umas 40 perguntas. Foi uma live aqui um bocadinho diferente. Eu preciso subir isto agora no YouTube. Não sei se vai dar tempo esta meia hora para estar live às 3 horas, mas é isso, malta. Olhem, digam-me aí nos comentários, quero aqui nos comentários deste vídeo, não no chat aqui do YouTube, em live, mas quero mesmo nos comentários. Qual é que foi a pergunta que não foi feita, que vocês me fariam? Façam essa pergunta aí, que depois eu pego nessas perguntas e vou respondê-las no Instagram, tá bom? Obrigado a todos aí desse lado, beijinhos, abraços e feliz sexta-feira para todos. Fiquem bem, tchau, tchau.